I will make all my goodness pass before you. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. E antes da gente começar, dois recadinhos rápidos. O primeiro, tem um link aqui na descrição do vídeo que vai te encaminhar para o nosso canal no WhatsApp, tá? Então lá a gente está tendo meditações, os vídeos quando saem aqui são notificados lá, é uma forma de eu ter um contato mais próximo com você. Então não deixe de participar. E o segundo recado é que nós terminamos nessa última segunda-feira o nosso quadro Ensinos de Jesus. Então agora ele está completo e você pode assistir todos os vídeos que tem uma playlist aqui no canal também. Tá? E o nome da playlist é Ensinos de Jesus. Se você tiver qualquer dúvida ou se você já terminou o teu estudo, entre em contato comigo porque nós temos próximos passos a dar também, ok? Então, vamos para a nossa oração? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento, para que tudo que formos falar e fazer aqui seja de acordo com a sua vontade. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, para você ter o teu estudo com qualidade, para você poder aprender, é importante que você esteja aí com a sua Bíblia, tá? A Bíblia é o nosso manual de instrução para a vida, e aí você precisa ter ela aí também para acompanhar os versos, ok? A nossa lição e uma caneta. A lição, se você não tiver, vai ter um link aqui na descrição também para te mostrar um site que tem a lição inteira, tá? Nós já estamos acabando essa lição, que é o livro de Êxodo. Então hoje nós estamos estudando a 12ª. Olha só, então quase terminando. Se você ainda não tem a próxima lição, já entre em contato com a CPB e adquira a sua para não ficar sem, ok? Então vamos lá para a nossa lição. A nossa lição está muito interessante essa semana e está fazendo a gente conhecer um pouquinho mais de Deus e vendo um ser humano que teve essa experiência. Então foi muito legal e está sendo muito legal. A nossa lição tem por título Peço que me mostres a tua glória. Então vamos começar com o verso para memorizar, que está lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Você vê que esse texto que nós lemos, ele tem muitas partes importantes que a gente podia pontuar. A gente podia passar uma hora aqui só em cima desse texto, mas eu gostaria de pontuar duas coisinhas. A primeira é grande em misericórdia. Você já parou para pensar que Deus, ele é magnífico em misericórdia? Tudo aquilo que você fez, ele é capaz de perdoar. E tem mais para frente também tem essa palavrinha, né? Que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Você lembra aquele pior pecado que você já fez? Talvez, se alguém soubesse desse grande pecado, as pessoas te olhariam de outra forma. Mas Deus está pronto para te perdoar. Olha só que interessante, quando a gente às vezes sabe o pecado de alguém, a gente não consegue perdoar aquela pessoa. Mesmo que a pessoa já tenha se reconciliado com Deus, mesmo que a pessoa já esteja em paz com Deus, você não perdoa a pessoa. Então, olha só que coisa, aqui a gente está aprendendo que Deus é magnífico em poder, magnífico em misericórdia. Então, se a gente quer andar com Cristo, quer ser como Ele, a gente também precisa perdoar. Às vezes é difícil, claro, muito difícil, porque a vida humana, a nossa natureza é pecaminosa. Mas quando a gente começa a refletir o caráter de Cristo, a gente consegue, sim, perdoar e amar até as pessoas que nos fazem mal. Né? Então vamos para a nossa introdução da lição, que diz assim: precisamos crescer na caminhada com Deus. Essa semana eu estava fazendo um estudo com a minha esposa e um casal, né? A gente estava fazendo estudo bíblico, e aí o rapaz que está recebendo o estudo fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim: por que tem gente que tem 30 anos de igreja e o caráter de Cristo não é refletido nessa pessoa? E é um ponto muito importante para a gente pensar, porque vamos fazer a analogia de um bebê. Um bebê, quando ele nasce, ele só tem o leite materno. Só que à medida que ele vai evoluindo, ele precisa comer outras coisas. Só que na carreira espiritual, muitas pessoas ficam estagnadas. Então, assim, recebe o estudo bíblico, pronto. Agora já sabe tudo, não precisa mais nada, só precisa fazer o checklist de ir para a igreja, às vezes
vai só uma vez, né, como se fosse o sábado pela manhã, e pronto, a vida espiritual está perfeita. Isso é um grande erro. Então, quando você vê que uma pessoa passa muito tempo na igreja e ela não reflete o caráter de Cristo, alguma coisa está errada, né? Então, a gente pode até fazer uma outra analogia com os fariseus. Os fariseus, eles se colocavam no céu porque eles tinham a descendência de Abraão. Olha só que interessante. Então, é a mesma coisa nos nossos dias. Não é porque você é cristão, não é porque você vai à igreja que você está salvo. Isso é um mero engano. E é interessante que Satanás faz as pessoas ficarem cegas. Por quê? Porque elas não conseguem distinguir, não conseguem enxergar que elas precisam ter um contato com Deus. Não é só ter a presença lá, nem de mente. Às vezes a pessoa só está com o corpo lá e está com a mente distante. Isso é um ponto muito importante da gente pensar. Por quê? Porque sem crescimento estamos mortos. Então, olha só que perigo. A pessoa está morta dentro da igreja e pensando que está plenamente viva. Vamos ver 2 Pedro 3, versículo 18, que Pedro vai nos dar uma exortação, né? Então, 2 Pedro 3, versículo 18, está aí no finalzinho da sua Bíblia e diz o seguinte: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Você vê que ele fala aqui, antes crescei na graça. Então procure a palavra de Deus. Não deixe, não terceirize esse momento. Então, tem muita gente que fala, o meu pastor disse, o meu líder falou, o Papa falou. Não, vai procurar na Bíblia. Tenha o seu relacionamento com Deus. Que é isso que a gente vai estudar essa semana. O relacionamento tão forte que Moisés tinha com Deus. Ok? Olha só, devemos estar dispostos a crescer. A gente participa de uma faculdade, uma universidade que não tem formatura, mas tem todo dia grande conhecimento para adquirir. Então, isso é muito especial, isso é muito importante para a nossa carreira cristã. E a última parte aqui que eu gostaria de ler com você é a finalização da nossa introdução da lição, que diz assim: Nessa semana veremos como Moisés, ao conhecer as instruções de Deus e obedecer-lhes, crescia na caminhada com o Senhor. Então você vê que é muito simples, é só você buscar Deus. Às vezes você pode pensar assim, puxa, mas eu não sei buscar Deus. Faz do teu jeito, ora com bastante fervor que você vai sim conseguir estar mais perto de Jesus, ok? Então vamos lá para a nossa primeira parte, que é a parte de domingo, que diz a tenda do encontro. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia nesse momento, porque nós vamos ver o capítulo 33 de Êxodo, tá? Nós vamos ler alguns versos do 7 ao 11, que vai explicar para nós um pouquinho mais dessa tenda do encontro. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vocês viram que importante esse começo do verso 11 que diz: Falava o Senhor a Moisés face a face como qualquer fala a seu amigo. Olha só, ele tinha um relacionamento tão próximo com Deus que falava face a face. Isso eu acho muito espetacular. Então vamos lá. A gente precisa entender aqui e não confundir tenda da congregação com tabernáculo do Senhor, tá? São duas coisas distintas. E olha só, não sabemos com que frequência Moisés consultava Deus nessa tenda da congregação. Mas o versículo 11 fala aqui, claramente, como a gente já revisou ele, que Moisés falava face a face com Deus. A história de Moisés, relatada ali dos capítulos 19 a 34 de Êxodo, mostram como Deus pode transformar uma vida. Mas agora, como que Deus teve um relacionamento tão extraordinário com esse líder? Quando estudamos a vida de Moisés, vemos que ele cresceu em conhecimento não apenas do poder de Deus, mas de seu amor e caráter. E olha só, esse é um componente essencial do relacionamento com Deus. Então, será que a gente tem buscado diariamente o Senhor? Quando a gente busca diariamente, a gente pode também passar pela mesma situação que Moisés passou.
E olha só, temos muito a aprender com Moisés. A gente tem que lembrar, como Paulo falou lá em Coríntios, que tudo que está escrito na palavra de Deus é para nossa advertência e para nossa vida. Então a gente tem que olhar com um olhar reflexivo, principalmente aqui na história de Moisés, onde, como ele foi uma pessoa muito próxima de Deus, a gente tem esse exemplo. Moisés não era uma pessoa santa, né, no sentido de tinha auréola e tal, essas coisas. Não, ele era um ser humano assim como nós. Então, assim como ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, o início da história de Moisés mostra que ele era uma pessoa com pavio curto, tanto que ele cometeu até um assassinato, né? Mas depois ele virou um homem muito manso. Por quê? Porque ele entregou a vida dele a Deus. Então, olha só, vamos continuar aqui a nossa lição que a gente vai ver muita coisa. Parte de segunda-feira diz assim: para que eu te conheça. Então, uma coisa é você falar que é amigo de Deus, outra coisa é Deus falar que é teu amigo. Então agora vamos continuar a nossa história dos versículos 12 ao 17. Olha só o que diz. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados eu e o teu povo de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Olha só que fantástico que a gente leu ali no versículo 15. Essa aqui deveria ser a nossa oração diária. Se a tua presença não vai comigo, não me faça sair desse lugar. E outra coisa bem interessante é no verso 17, que lá no finalzinho diz assim, eu te conheço pelo teu nome. Fantástico, né? Então vamos para o comentário da nossa lição. O crescimento de Moisés era constante e olha só, ele se aproximava e procurava imitar a imagem de Deus. Então vocês lembram de uma frase que diz, pela contemplação somos transformados? Ele estava procurando o lugar certo para contemplar. E assim ele conseguia imitar Deus. E ele fez uma oração bem específica ali no versículo 13 que a gente viu. Revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Olha só que oração sincera, que oração humilde, uma oração que Deus responde. Moisés entendeu que ele precisava conhecer Deus em outro nível, e Deus concedeu esse desejo dele. 3 vezes a Bíblia vai relatar que ele passou um tempo com Deus. As 2 últimas dessas vezes ele passou 40 dias e 40 noites. E olha só, depois de tudo isso, depois de ter estado tanto tempo com Deus, ele ainda queria conhecer Deus. Você consegue notar que a gente pode passar 1 milhão de anos com Deus e mesmo assim a gente não vai conhecer Ele totalmente? Isso é muito legal, né? A gente sempre está conhecendo mais alguma coisa sobre Deus. Eu gostaria de concluir essa parte de segunda-feira com João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqui fica bem claro que o desejo de Moisés era justamente o que a palavra dá de conselho para nós, que a gente tem que conhecer o Deus verdadeiro, ok? Vamos então para a nossa parte de terça-feira que diz, peço que me mostres a tua glória. Então mais um pouquinho a gente vai ver a continuação dessa história. Vamos então do verso 18 agora para o 23. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Você tem pedido a Deus para Ele mostrar os caminhos dele a você? Às vezes a gente luta ou quer lutar sozinho. Por exemplo, às vezes você passa por uma dificuldade e você pensa em 1000 formas de resolver aquela situação. Só que a última forma que você pensa é orar a Deus. Então, olha só que tristeza.
o nosso recurso a Deus deveria ser sempre o primeiro lugar. Para Deus, a glória é conceder sua virtude aos seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançarem o mais elevado padrão. A glória de Deus é envolver pecadores arrependidos em seus braços e prover tudo o que é necessário para a transformação deles. Ao mesmo tempo, nossa glória é revelar seu caráter e torná-lo conhecido aos outros. Eu queria fazer uma pergunta com base na última frase que a gente leu. Você tem tornado conhecido a glória de Cristo? E eu vou um pouquinho além. Entre uma pessoa não crente e você, qual é a diferença entre vocês dois? Ou pior, será que tem alguma diferença entre vocês dois? Isso é muito importante de a gente pensar. Olha só o que diz a lição. Esse reflexo do caráter de Deus, de sua misericórdia e eterno amor, deve ser visto em nossas ações. Então, se a gente não está tendo o reflexo de Cristo nas nossas vidas, é sinal que a gente não está buscando Ele com vontade. E eu gostaria de pontuar que o que a gente vive aqui não é só as pessoas que vivem com a gente que veem as nossas ações. Eu gostaria de ler um verso que está lá em 1 Coríntios 4, versículo 9, que vai exemplificar bem isso, que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações. Olha só, então 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então você vê que fica bem claro aqui que a nossa vida não é contemplada só pelas pessoas que nos cercam, mas sim pelos anjos e pelos homens, ok? Toda a comissão celeste assiste às nossas vidas. Então tá, como que eu posso aprender mais de Deus para eu ser um reflexo dele nesse mundo? A lição também vai falar sobre isso. A gente precisa refletir na cruz. E olha só, recebemos a maior revelação possível de sua bondade e caráter. Então, tem até um texto bem interessante que se a gente passasse pelo menos 1 hora por dia refletindo ali na história do Calvário, em tudo que Jesus sofreu por nós, o nosso coração ia ter mais vontade de pregar do amor de Cristo. Por quê? Porque a gente ia entender a cada dia mais o tanto do sacrifício que Ele fez por nós, né? Vamos para a nossa parte de quarta-feira que diz: Deus revela a si mesmo. Então aqui a lição dá aí o conselho da gente ler dos versículos 1 ao 28 do capítulo 34, mas aqui eu vou ler só alguns, tá? É importante que na sua casa você leia na íntegra todos os versos. Eu vou começar com o verso 1 e 2 desse capítulo 34. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Eu gostaria de pontuar só, e gostaria que você imaginasse essa situação aqui. Deus fala para Moisés lavrar 2 tábuas, como as primeiras que ele tinha quebrado. E é interessante que ele vive subindo esse monte. E você já acompanhou, ou se você não estava aqui, é interessante que você assista os nossos vídeos anteriores dessa lição, porque vai trazer informação que esse monte tinha 2.000 e poucos metros de altura. Então pense, um senhorzinho subindo e descendo esse monte quase que diariamente, né? Aqui a Bíblia vai relatar que essa vez, contando os números de vezes que ele subiu, essa vez era a 7ª vez. Então pensa que garra que Moisés tinha para subir todas essas vezes, né? Agora eu gostaria de ler os versos 6 e 7. Olha só o que diz. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Essa declaração aqui que a gente acabou de ler, ela se estende por toda a Bíblia. É como se fosse João 3,16 do Antigo Testamento. E quando Moisés ouviu tudo isso, o que ele fez? Está ali no verso 8, que diz assim: E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Quando obtemos vislumbres do amor, graça e misericórdia de Cristo, nós também somos atraídos a Ele. É somente quando vemos e admiramos as suas qualidades excepcionais que somos atraídos a Ele. Então olha só a importância de a gente passar diariamente um tempo com Cristo. Assim a gente vai conhecendo um pouquinho mais dele, assim como Moisés passou também. Deus garantiu a Moisés que realizaria feitos maravilhosos em favor do seu povo. E nesse momento ele renovou a aliança com Moisés. E olha lá o verso 10, o que vai dizer para nós.
Então disse: Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Mas a gente tem que lembrar que essa promessa era condicional, com a obediência desse povo. E a gente pode finalizar essa parte com os versículos 27 e 28. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve essas palavras, porque, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. A gente tem que lembrar que tudo que Deus fez com aquele povo, também faz com nós hoje. Então, é só a gente se entregar a Ele e procurar a sua palavra, que também as promessas dele se realizarão na nossa vida. Vamos então para a nossa parte de quinta-feira, que diz: o rosto resplandecente de Moisés. Vamos entender um pouquinho mais como que ele brilhou? Agora é o capítulo 34, dos versículos 29 a 35. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas duas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com ele, expôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Depois que Deus falou tanto tempo com Moisés e ele desceu para falar com o povo novamente, ele desceu com o rosto brilhando. Só que, será que ele sabia disso? Com certeza não. Olha só o que a lição vai falar para nós. Quanto mais perto estamos do Senhor, mais profundamente cientes estamos de nossas imperfeições, em comparação com a santidade de Deus. Vocês lembram de alguma outra história que a gente consegue enquadrar nesse texto? A gente tem o exemplo de João, Isaías, Ezequiel. São pessoas que quanto mais estiveram perto de Deus, mais eles viram o quão pecaminoso eles eram. Então isso traz um grande conselho para a gente. Será que nós estamos nos achando sem pecado ou nós nos achamos acima de alguém na nossa igreja? Isso é muito importante da gente pensar, porque, relembrando aqui o que a gente leu, quanto mais perto de Deus, mais você vê as suas imperfeições de caráter, e menos você vai julgar os outros, porque julgar só compete a Deus. Nosso coração e nossa mente experimentarão uma transformação quando nos rendermos a Deus e permitirmos que Ele seja o Rei e Senhor da nossa vida. Você quer sentir essa transformação na sua vida? É possível, todos podem, é só querer. Então vamos continuar a nossa leitura? Vamos agora ler outra parte da Bíblia que está lá em 2 Coríntios 3, versículo 18. Vamos ver o que Paulo diz para nós? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo aqui comparou o rosto brilhante de Moisés com Cristo e ainda continua, mostrando que a glória de Cristo é ainda maior que a glória que a lei teve com Moisés. Cristo, junto com a sua lei, pode ser gravado em nosso caráter à medida que nós fixamos o nosso olhar nele. Moisés é um grande exemplo para nós, olha só, revelando o que Deus pode fazer por nós quando permitimos que Ele transforme o nosso caráter. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele falou para nós andarmos em novidade de vida. E isso é muito espetacular. Nós podemos viver essa experiência, como a gente já falou anteriormente, é só querer. Vamos então para a nossa última parte, a nossa parte de sexta-feira, que é o estudo adicional. Aqui trouxe uma história bem legal para a gente entender um pouquinho mais de qual que é o dever cristão, ou como que a gente deve ser visto pelas outras pessoas. Em um dia escuro, um menino e seu pai visitaram uma catedral. Enquanto olhavam para os vitrais com belas representações de diferentes histórias bíblicas, o sol de repente começou a brilhar através da imagem de pessoas, iluminando-as intensamente com uma luz impressionante. O garotinho perguntou: "Papai, quem são essas pessoas?" O pai não sabia muito sobre o cristianismo, Jesus ou os discípulos, mas rapidamente respondeu: "São cristãos." Aquela imagem deslumbrante ficou na mente do menino. Certo dia, sua professora perguntou na sala de aula: "Crianças, vocês sabem quem são os cristãos?" O garotinho se lembrou da imagem da catedral e respondeu: "Sei, os cristãos são pessoas que brilham."
Utilizando essa mesma linguagem, Jesus disse aos seus seguidores o que está escrito lá em Mateus 5,16. Olha só o que diz. Assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Somente pessoas que brilham podem ser agentes de transformação. Eu espero que você seja esse agente de transformação. Eu fico por aqui e te espero na nossa próxima semana para nós continuarmos a nossa lição sobre Êxodo. E semana que vem é a final, né? A 13ª lição. Se inscreva no canal para não perder as novidades, ok? Até mais!